Olá, irmãos, graça e paz. Aqui é Pastor Éder. Mais um domingo, mais um culto online entre eu e você aí na sua casa, juntos compartilhando a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, aquilo que nós temos vivido, né? A graça, o favor e a misericórdia do Senhor. Então, nesse domingo não será diferente. Nós iremos compartilhar um pouquinho mais dessa graça, desse favor do Senhor. Amém, irmãos? Antes de eu dar início aí à palavra do Senhor, eu quero compartilhar com você. Você deve estar curioso aí na sua casa, já que essa semana nós tivemos uma nota do ministro declarando que as igrejas poderiam abrir. Enfim, nós ainda não temos a certeza do que vai acontecer aqui na nossa cidade de Guarapuava. Se você ler com calma ali esse decreto, vai perceber que o juiz ele deixa bem claro do STF de que cada prefeito ele vai determinar as direções, as diretrizes que devem ser tomadas. Isso vai depender muito da atual situação da pandemia em cada cidade, ok? Oremos para que a nossa cidade seja liberada, os nossos cultos. Sabemos que são em cerca de 30%, ok? Não tem nenhum problema. Se liberar a igreja, nós faremos aí 2 cultos. Nós vamos fazer uma escala, colocarmos as cadeiras ali de uma distância segura uma das outras, de uma forma que os irmãos estarão seguros e distantes. Nós entendemos que nós estamos debaixo de autoridades que Deus constituiu sobre as nossas vidas e nós vamos respeitar essas autoridades conforme cada protocolo que for designado. Amém? É uma forma de nos proteger, é uma forma de respeitar as autoridades na qual nós fazemos parte, mas também continuaremos aí cultuando ao Senhor. Nós sabemos que é um novo tempo nesse aqui, até para mim, que é muita novidade, estar falando aqui com o meu celular neste momento. Nós gostamos ali do corpo a corpo, olhos nos olhos ali, do abraço, do aperto de mão, enfim, da paz do Senhor, do sorriso dos irmãos. Mas por enquanto, neste momento, nós iremos respeitar essa situação, ok? Mas já é alguma coisa, já estamos caminhando aí a passos largos até que essa vacina saia, em nome de Jesus, e aí nós poderemos estar cultuando ao Senhor e de todo o nosso coração, de todo o fervor, em nome de Jesus, presencialmente, amém? Por enquanto estamos assim. No decorrer da semana, nós vamos estar acompanhando as novas direções desse decreto, vamos ver como vai se comportar, principalmente aqui o prefeito da nossa cidade, qual será o decreto que ele vai liberar para nós, como aqui na cidade de Guarapuava, amém? Então, ajeitado aqui na minha câmera, para falar melhor com os irmãos. Então, irmãos, vamos àquilo que interessa, que é a palavra do Senhor. Eu quero te convidar neste momento, hoje é culto de ceia, com um culto mais que especial, porque graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou por nós, amém? Pai de bondade, em nome de Jesus, nessa tarde, nessa noite, nós queremos orar ao Senhor, declarando que o Senhor é bom, declarando que a tua graça e a tua misericórdia está sobre nós. Por isso, em nome de Jesus, cada irmão, cada irmã que está me ouvindo nessa noite, o Senhor possa abençoá-los poderosamente em seus lares. Que os nossos corações sejam transbordados pelo seu amor, que haja uma renovação da nossa mente, mas também uma transformação do nosso coração. Em nome de Jesus, nos guarda, Deus, e que o nosso coração esteja aberto para ouvir a poderosa palavra do Senhor e que a nossa vida seja transformada de glória em glória, de fé em fé. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém aí na tua casa, no teu lar. Irmãos, todo primeiro domingo do mês nós fazemos um culto de ceia, porque nós entendemos que é aquilo que a Bíblia nos ensina, de realmente lembrar aquilo que Jesus fez na cruz por nós. E hoje, mais do que nunca, que é um dia especial, e graças a Deus por isso, né? Os irmãos amadureceram, entenderam que a Páscoa é Jesus, a Páscoa é aquilo que Jesus fez na cruz, que não tem nada a ver com ovo de chocolate ou coelhinho da Páscoa, enfim, não tem nada a ver com isso. É uma coisa totalmente de mídia, totalmente assim, capitalista, vamos dizer assim. Mas enfim, são tradições, né, que nós entendemos, que nós, inclusive hoje compramos chocolate aqui em casa, eu tenho uma filha pequena, os irmãos sabem disso. Mas o princípio, hoje a Fabiana entregou para cada criança aí um kit,
né, explicando sobre a Páscoa, declarando que a Páscoa é Jesus, de estarmos ceando ao Senhor, que Ele é o Cordeiro Pascual. Enfim, graças a Deus, como igreja, nós amadurecemos nesses aspectos, nós crescemos como igreja. Não ouvi nenhum irmão falando de Páscoa, de coelhinho, de celebrar o coelhinho, do coelhinho trazer o ovinho para o filho. Enfim, essa maturidade, essa revelação está sendo trazida para nós como igreja videira aqui na cidade de Guarapuava. Nós possamos ver aí Jesus transformando o nosso coração e o principal, ensinando para os nossos filhos o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém. Então nós sabemos que hoje Cristo ressuscitou, Cristo realmente está vivo dentro de nós, essa graça e esse favor do Senhor, ela é real. Então hoje é um dia de júbilo, de celebrar o nosso Deus que ressuscitou para os meus pecados, para os teus pecados, e Ele é a esperança da glória sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender, e é o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, que Deus é um Deus que nos ama. Talvez isso seja um chavão, né, que nós temos falado já há bastante tempo com a igreja, mas a verdade é que Deus é um Deus que nos ama, é um Deus que ama nos curar, ama nos abençoar, ama estar presente em nossas vidas, e é por isso que Ele nos salvou do fogo do inferno. E nós temos uma concepção um pouquinho errônea em relação ao Senhor, do aspecto de que Deus ele não nos ama tanto assim, que Deus não nos quer tão bem assim dessa forma. Mas a verdade é que Deus nos ama. A verdade é que Deus sempre quer o melhor para nós. O contrário do diabo. O diabo sempre quer ver, né, você cabisbaixo, o diabo sempre quer ver você passar por dificuldades. O diabo quer sempre que você olhe para Deus como um Deus mau diante de circunstâncias ou situações nas quais nós estamos vivendo. Ora, essa foi a conversinha do diabo ali no Jardim do Éden. Você lembra lá comigo, quando Deus cria o Jardim do Éden, Deus cria o homem, da costela do homem, Deus cria o homem do pó da terra, e da costela do homem Deus cria Eva. E o que a Bíblia nos ensina? Que Deus coloca ali o homem para viver nesse jardim, que traduzindo é o desfrute dos prazeres, daquilo que há de bom para se desfrutar nessa terra. E Deus coloca Adão e Eva ali e diz a eles assim, olha, eu coloco duas árvores aqui, aquela é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e você pode comer de tudo, pode desfrutar de tudo, menos dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o que o diabo sempre traz para nós? De que Deus sempre vai nos privar de algo. E essa foi uma das ciladas do diabo lá atrás, há mais de 2000 anos, e até hoje o diabo sempre tenta colocar nas nossas mentes, em nossos corações, de que Deus está nos privando de viver algo bom, algo melhor, que Deus está nos dando algo bom, mas não é tão bom assim, porque o melhor Ele não quer que nós possamos viver. Mas a verdade é que Deus quer sim que nós comemos do fruto, mas do fruto da vida, que nós comemos dele, que nós celebramos a ele, o nosso Senhor, porque é ele que justifica. E nós vemos isso poderosamente, né, quando Jesus destrói todos os argumentos de Satanás na cruz. Então hoje eu e você, nós vivemos essa graça do Senhor Deus, porque nós somos justificados pelo Senhor, nós somos santos pelo Senhor. Deus é um Deus santo que habita dentro de mim, ou seja, dentro de você, dentro de nós, e isso tudo demonstra o que? O amor de Deus para conosco. Se tem uma palavra que possa definir a essência do nosso Senhor, que a essência de Jesus é a palavra amor. Então, quando nós olhamos para a cruz, hoje eu vi várias postagens, né? O amor que se tornou realidade, o amor que venceu a morte, o amor que venceu o pecado, o amor que nos se sacrificou, enfim. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós pensamos na pessoa de Jesus, quando nós pensamos na essência do Senhor, tanto Deus Pai como Filho ou Espírito Santo de Deus, que é o próprio Cristo, acredito que a maior essência que habita dentro de Deus é o amor.
Por isso que hoje eu e você estamos aqui juntos, compartilhando desse amor, dessa graça e desse favor do Senhor. Ora, nós vemos lá no Velho Testamento que os judeus ele sacrificavam o cordeiro na Páscoa praticamente diariamente, né? Aguardando a vinda do Messias. E a Bíblia fala que ao próprio João Batista, ele teve a oportunidade em que ele aponta assim, eis o Cordeiro de Deus. Aquela passagem lá nos livros dos evangelhos do Senhor, principalmente ali no livro de Mateus, quando João Batista, Jesus vai até João Batista para se batizar, e João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, sabe? Então Jesus veio justamente para isso, para tirar todo o pecado do mundo, e você tem que tomar cuidado, porque o diabo ele é mestre em apontar para os nossos pecados, para os nossos erros, para aquilo que nós fazemos de errado, para aquilo que nós vivemos de errado, mas a verdade é, todas as vezes que o diabo apontar para um erro, para uma falha sua, ou para uma falha minha, sabe, eu não tenho que apontar para mim, eu não tenho que olhar para o meu interior, mas eu tenho que apontar para a cruz. Olha, todos os meus pecados foram levados naquela cruz, e através daquela cruz eu fui perdoado, eu fui agraciado, eu fui contemplado pelo sangue poderoso de Jesus. Amém, irmãos? E isso pode te levar a uma pergunta muito interessante, porque alguns de nós caminhamos na terra, de certa forma, com lutas, com angústia. O próprio Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas eu venci, então vocês também podem vencer, ok? Agora, o que você precisa entender quando nós falamos desse dia de Páscoa, quando nós falamos desse dia pascual de Jesus, o próprio Cordeiro, e é interessante porque quando nós vemos ali o filme de Jesus, aquele do Mel Gibson lá, Paixão de Cristo, algo assim, faz tempo, né, que eu não vejo e tal, enfim. Mas a sensação, e é o que a Bíblia nos mostra, a gente vê isso no jardim, né, Jesus sofrendo gotas de sangue, enfim. A gente vê Jesus ser chicoteado, vê Jesus com a coroa de espinho, carregando a tua própria cruz, enfim, ser crucificado. E isso com certeza não é algo que Jesus estava fazendo e sorrindo naquele momento. Mas o interessante é que você tem que aprender ou ter revelação que apesar de todo esse mártir, apesar de todo esse sofrimento, havia uma paz no coração de Jesus. Em nenhum momento Jesus foi contrariado para a cruz. Nós precisamos entender isso. Jesus sabia que havia um propósito de Deus sobre a vida dele. Mesmo diante de grandes circunstâncias, mesmo diante de situações adversas, mesmo diante de situações que ele gostaria não passar, nós vamos ver na Bíblia hoje de que Jesus tinha uma convicção de que havia um propósito. Então Jesus ele não vai contrariado para a cruz, porque ele sabia que havia um propósito muito maior. E ele sabia que esse propósito de Deus, que deveria se cumprir na vida dele, chegaria até a mim, chegaria até você, até aqueles que ainda não conhecem o Senhor, até a vinda do Senhor Jesus. Ora, se você abrir a sua Bíblia comigo, no livro de João, capítulo 12, versículo 27, diz o seguinte, Jesus falando, agora meu coração está perturbado. E o que eu direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isso. Sabe, Jesus estava passando um momento de muita angústia, um momento de muito sofrimento. E aí ele pergunta, né, oh, meu coração está perturbado, o que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora. Mas Jesus pensa um pouco assim, mas é para isso que eu vim. É para isso que eu vim, para cumprir um propósito de Deus Pai sobre a terra. E é interessante, se você pegar lá no livro de Mateus, que nos dá outra ênfase nesse contexto, que diz exatamente isso, Mateus 26, versículo 39, que diz mais ou menos assim, e ele diz a sua alma que está angustiada, né? Para que ele veio? Porém, vemos lá em Mateus 26 o seguinte, e indo pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Jesus, ele se angustia de novo, né? Pede para passar esse cálice da vida dele,
E aí, na verdade, há alguns estudiosos, alguns eruditos, vamos dizer assim, que eles têm uma linha teológica dizendo que, na verdade, Jesus estava questionando, viu? Num outro caminho, numa outra forma, não tem como a gente passar por isso sem eu passar por tudo isso. Mas é interessante que Jesus ele deixa conforme a vontade do Pai, não conforme a vontade dele. Então, toda vez que você pensar na cruz, você tem que pensar o seguinte: Jesus foi sabendo de todas as consequências, sabendo de toda a dificuldade que ele teria a ter ali naquele momento, mas ele não hesitou de viver a cruz sobre a sua vida. Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então o que acontece é que, mesmo na sua carne, mesmo ali diante daquela circunstância, a Bíblia fala que com clamor de lágrimas, orações e súplicas, ele clama ao Pai, e na qual ele é ouvido. Mas irmãos, sabe, se uma coisa nós precisamos ter em nossa mente, termos em nosso coração, é que Jesus ele tinha total ciência do seu propósito nessa terra. Por mais que a Bíblia fale que naquele momento que ele era homem, né, que ele se deixa de se tornar Deus, em que ele sofre como nós na pele, mas ele sabia que tinha um propósito eterno a se cumprir diante dele e através da sua vida. Olha, por isso que nenhum de nós podemos falar que eu sou salvo pelas minhas boas obras. Eu sou salvo por causa do meu bom caráter. Ou eu sou salvo por causa do meu esforço próprio. Né? Nenhum homem é digno de dizer o seguinte, ó, eu conquistei a minha salvação por mim mesmo, porque eu decidi ser melhor, eu decidi viver uma vida mais saudável, eu decidi fazer exercício físico, eu decidi amar mais a minha esposa, eu decidi cuidar mais dos meus filhos, eu decidi ser um melhor trabalhador, eu decidi pagar as minhas contas em dias, eu decidi dar todo dia comida para os mendigos que chegam no meu portão. Mas o que a Bíblia fala? Que não há salvação em ninguém, em nada, a não ser através do sacrifício da cruz, através do sangue de Jesus. Então, quando eu falo que eu sou salvo, não por mim, por Éder, mas eu sou salvo por causa daquilo que Jesus fez na cruz. E o mais interessante de tudo, nós falamos que Deus Pai é um Deus de amor, mas pensa bem comigo. Jesus, quando ele vai para a cruz, Jesus demonstra a mesma essência do Pai. Qual é essa essência, pastor? A essência do amor. A essência dessa compaixão para com nós, que somos pecadores, que precisamos da graça e do favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, nós somos salvos, irmãos, na verdade, de uma maneira graciosa do Senhor. Sabe, quando os nossos problemas eles ficam sem resultados, nós não sabemos o que escolher, como fazer, como as circunstâncias às vezes nos apertam e vivemos situações difíceis, sabe? Situações de há dias de você falar, uau, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou sobreviver? Como é que será os dias futuros? Esse momento que nós vivemos, hoje eu estava visitando aí alguns irmãos, na verdade, quase todos que eu consegui visitar, aqueles principalmente que estavam em casa, consegui ter um momento, um pequeno momento com os irmãos, e, e aí num dos momentos nossos ali, estava com o irmão Rodrigo e a sua esposa Luísa, o Rodrigão disse algo muito interessante, sabe, pastor? E eu falando que é complicado para nós como igreja de criarmos planos, de planejarmos algo, porque tem sido momentos assim, vamos dizer, atípicos, né, na qual a gente não tem controle absolutamente nada. E ele disse, pastor, na verdade é não ter controle. Em outras palavras, ele disse que na verdade é não planejar. A verdade, irmãos, é que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Né? O planejamento provém do Senhor. A graça do Senhor, ela é imerecida, mas ela é derramada diariamente sobre as nossas vidas. Diariamente você experimenta da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pastor, por que o senhor diz isso? Pô, irmãos, vamos pensar um pouquinho aqui. Nós estávamos falando de Adão e Eva. Lembra lá que eu disse, Cristo ele cria um jardim em que tem tudo, tudo. Deus cria o homem,
Depois cria a mulher ali da costela do homem. E o que a Bíblia fala? Que o Jardim do Éden, traduzindo, é o Jardim das Delícias. Eles poderiam desfrutar de coisas maravilhosas. E o homem peca. Mesmo o homem pecando, né? A gente percebe o seguinte: mesmo assim, Cristo é gracioso conosco. Mesmo o primeiro Adão e ali com Eva falharem, o Senhor ainda ele não desistiu de nós como homem. Muito pelo contrário, ele nos resgata das garras do diabo mais uma vez. Deus cria o homem, dá a oportunidade de ele viver no Éden, o homem cai, mas Deus nos resgata através do teu plano maravilhoso, por causa do seu amor, e hoje nós temos a oportunidade de viver esse amor, essa graça, para que um dia nós podemos juntos estar morando na Nova Jerusalém. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, né, capítulo 8, 2 Coríntios, desculpa, capítulo 8, versículo 9, diz o seguinte: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Ora, irmãos, esse Deus é tão maravilhoso e ele é tão rico a ponto de nos resgatar. Então hoje eu e você, nós temos o privilégio de servir a um Deus que é rico e que se faz de pobre para nos tornarmos ricos. Ricos em graça, ricos em sabedoria, ricos em saúde, ricos em amor, ricos em esperança, rico na graça e nesse favor diariamente de Deus sobre as nossas vidas. Esse Deus que compartilha a sua riqueza comigo e com você. A cada manhã essas misericórdias se renovam, a cada manhã, né, essa graça, essa riqueza do Senhor é derramada sobre nós, é derramada sobre a nossa casa, é derramada sobre a nossa família e sobre a vida dos nossos filhos. Basta que eu e você tomemos posse em nome de Jesus. Diga amém aí, de onde você está me ouvindo, diga amém, amém, eu tomo posse. E a verdade é que Jesus ele sempre quer nos resgatar. Lá em Hebreus 2, versículo 11, Hebreus capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamarmos o quê? De irmãos. Ou seja, aquele que nos santifica, aquele que nos traz essa santidade, aquele que nos traz essa graça e esse favor, ele pode hoje nos chamarmos de irmão, de nós chamarmos, eu chamar você de irmão, de você me chamar de irmãos, de nós chamamos o próprio Cristo de irmãos, né? Em Cristo Jesus. Eu costumo brincar de vez em quando com alguns irmãos que quando eu vou em alguma igreja, as pessoas perguntam, qual o teu nome, de onde o senhor vem, o que o senhor faz. Quando eu vou pregar em algumas igrejas e etc., né, eu sempre costumo dizer, né, meu prazer, meu nome é Éder, eu sou o irmão do carpinteiro, ou seja, né, eu faço parte ali, herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Você também é herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Amém? O que nós precisamos ter em mente? Que Jesus, ele é um bom pastor. A Bíblia nos ensina do pastor das 100 ovelhas, que mesmo as 99 salvas, ele vai buscar a sua única ovelha desgarrada para que ela venha ter essa proteção. Agora imagine Salmos 23. O que a Bíblia fala de Salmos 23? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Não é verdade? Agora, algumas pessoas entendem Salmo 23 mais ou menos dessa forma. O Senhor é meu pastor e se precisar, Ele vai quebrar a minha perna. Se precisar, Ele vai me colocar em dificuldade. Não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que Deus quer que nós tenhamos de entendimento em relação à palavra do Senhor, em relação a Cristo. Como nós temos falado, Cristo, ele é o próprio amor. A essência de Deus é o amor. A essência de Cristo é o amor. Então, quando Cristo, por mais que ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, também o amor do Pai estava nele, também o constrangia de paixão para conosco. Ou seja, essa essência desse amor, essa essência de ver o sobrenatural de Deus, de ver o homem ser resgatado do inferno, de ser resgatado das garras de Satanás, fez com que Cristo terminasse o propósito de Deus, que é indo para a cruz,
né, morrendo na cruz, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje falando exatamente disso. Então, assim, nunca deixe o diabo colocar outro pensamento na tua cabeça, a não ser de que o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Na verdade é que ele é o seu pastor. É ele que cuida de você, é ele que cuida da sua casa, é ele que cuida da sua família, é ele que cuida do teu casamento, é ele que cuida dos teus filhos e é ele que cuida do teu futuro. Então, quando você olhar para Cristo, quando você lembrar de Cristo, quando você lembrar do Senhor, na verdade você fala assim, ó, ele é o meu pastor. O meu pastor que cuidou, que cuida e que sempre vai cuidar de mim. Amém, em nome de Jesus. Um Salvador feliz em me salvar. Imagine quando a Bíblia fala, né, que o Senhor é meu pastor, é porque realmente ele é pastor. É que realmente ele ama. É que realmente o pastor ele cuida das suas ovelhas. Ele se preocupa com as suas ovelhas. Imagine você pensar na pessoa de Jesus e imagine você, a ovelha desgarrada, como nós, às vezes nós nos perdemos em algumas coisas, nosso coração fica um pouco longe da obra, das coisas de Deus, enfim. Imagine se esse pastor desistisse de você. Imagine se esse pastor falasse, olha, Éder, eu estou cansado de você, eu abro mão de você. Mas glória a Deus, que esse pastor não é como eu, não é como você, muito pelo contrário. A essência de Jesus, a essência do nosso Pai é a essência de quê? De amor, de graça e de favor do Senhor. Então, hoje eu e você podemos declarar que nós somos filhos de Deus, amados, restaurados, guardados através do sangue de Jesus. Amém, irmãos? Então nós temos que entender isso alto e claro na nossa mente de que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, mesmo diante de pandemia, mesmo diante de circunstâncias assim adversas, de lutas e dificuldades, nós precisamos ter essa revelação de que o Pai nos ama, de que o Pai cuida de nós, que o Pai sempre quer o melhor para com o filho. Então pense bem, a Bíblia fala, né, sobre a pessoa de Jesus, do amor de Jesus. Você sabe que o judeu ele não gosta de ostra, né? Porque ele acha que a ostra é algo impuro. Mas, fazendo uma analogia da nossa vida, daquilo que nós vivemos, você imagine, Jesus na forma de ostra, né? E semelhantemente ao pecado, mas sem nunca pecar. Sem nunca pecar. Então, Deus pega eu e você como um grão de areia e coloca dentro dessa ostra. Então, preste atenção. Nós temos aqui dois componentes muito interessantes. Nós temos a figura de Jesus na forma de uma ostra, totalmente figurativo, aquilo que para o judeu é impuro, o judeu não come e etc. Algumas pessoas da ostra. Ao mesmo tempo, Deus pega eu e você como uma forma, né, de areia e nos coloca dentro daquela ostra. Ou seja, à medida que a areia e a ostra ela passam por aquele processo de transformação, elas são transformadas aqui. Areia e ostra é transformada em uma pérola, ou seja, em algo muito valioso, em algo muito bonito, em algo muito importante, são eu e você. À medida que a minha vida ela é colocada na vida de Jesus, em que eu e você nós somos amalgamados ali com Cristo Jesus, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós vivemos Jesus, quando Jesus vive dentro de nós, há esse processo de transformação, há esse processo de purificação daquilo que é impuro para aquilo que se torna puro, daquilo que literalmente nos olhar do mundo, na impressão do mundo, não vale absolutamente nada, mas através da graça e do favor de Deus, que nós sejamos transformados, um pequeno grão de areia, ali misturado com uma ostra, que é transformada nesse processo, que se transforma em pérolas. Assim será eu e você, sabe? Assim nós estamos sendo nessa terra, de fé em fé, de glória em glória. Em cada manhã nós possamos ver Deus transformando a nossa vida, por mais que nós não venhamos com nossos olhos naturais. Mas você sabe, nós somos seres celestiais. Nós apenas passamos aqui por um momento de vida, é como se fosse um stop,
um pit stop de um tempo de vida aqui. Porque muito em breve, como pérolas, né, na verdade, como pedras vivas, nós estaremos diante do Senhor para celebrar, honrando o nome de Jesus. É por isso que hoje eu e você estamos aqui celebrando o Cristo Pascual, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o diabo, aquele que venceu toda acusação, toda condenação que o diabo tinha colocado sobre a sua vida, aquele que venceu o inferno. E hoje, graças a Deus, nós possamos celebrar um Deus vivo que habita dentro de nós, que venceu o diabo, foi ao inferno, tomou a chave do inferno e que muito em breve virá, vai voltar para nós, vai nos resgatar e vai nos levarmos a morar com ele. Aonde? Na eternidade, nos lugares celestiais, na Nova Jerusalém, e em nome de Jesus, nós iremos viver isso para a honra e glória de Jesus. Amém? Ok? Diante dessa circunstância que você tem essa revelação de que Jesus é a Páscoa, que ele sim é o sacrifício vivo, né, sobre as nossas vidas, sobre os nossos pecados, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que fala justamente da ceia do Senhor, ok? Então vamos aqui comigo. Deixa eu pegar meu óculos, amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: Este é meu corpo, que é por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice, é o novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Diga amém, diga aleluia. Sabe, só é possível nós hoje celebrarmos, né, a ceia, porque Jesus venceu a morte. Isso é um dos mandamentos do Senhor. Até que ele venha, nós iremos celebrar, né, com o cálice que representa o sangue de Jesus e o pão que representa o teu corpo moído naquela cruz. Amém? Neste momento eu quero orar por você, quero te convidar a pegar o teu pão, pegar o teu cálice, junto com a tua família, ok? Nós iremos celebrar, né, relembrando aquilo que Cristo fez, relembrando aquilo que o Senhor é para as nossas vidas, relembrando de que Ele é a Páscoa, né? Ele é a ressurreição. Ele é sim aquele Deus que merece toda a honra e toda a glória. Um Deus vivo que habita dentro de nós. Amém? Com o teu cálice, com o teu pão em tua mão, eu quero te convidar junto com a tua família, junto com os teus filhos, nós iremos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu oro ao Senhor por este pão que representa o teu corpo moído naquela cruz. Eu quero declarar que cada irmão, cada um de nós que comemos deste pão, estaremos comendo do próprio Jesus. Que a nossa vida seja restaurada através do corpo de Jesus. Toda